É bom começar um evento assim com duas aberturas, né, extremamente significativas, importantes e tal. Eu acho que várias coisas são importantes. A primeira delas, eu queria ressaltar aqui que o Adelmar, no trabalho que ele está fazendo, né, ele está trazendo um grau de conhecimento muito grande ao tema que foi objeto da redação dos estudantes que se submeteram ao Enem, cujo resultado, pasmem, as pessoas pensaram, grande parte dos alunos e até mesmo alguns professores, pensaram que se tratava de escrever sobre o zodíaco. Libras. Vocês imaginam alguém pegar e escrever sobre o zodíaco? É isso, Adelmar? Sim, é verdade. Infelizmente. Então eu acho que isso dá mais importância ainda para que a linguagem de Libras seja exercitada. Eu falo isso com o maior prazer para todo mundo, porque nós temos isso na nossa instituição, no ISAI, tem isso, todos os funcionários aprenderam, passaram pelos cursos e tal. Se precisar que isso aconteça, de a gente ter um e apenas um aluno com deficiência auditiva, que o curso possa ser atendido através de um profissional com conhecimento de Libras. E como disse o Alessandro, está aqui o ODS 10, que trata dessa questão da redução das desigualdades, né? Aliás, lá nós temos um grande desafio agora, que é buscar um equacionamento dessas desigualdades. Porque a gente incentivou tanto isso, logo que o ISAI foi criado, né, que não era ainda um ODS, que hoje eu tenho que buscar a contratação de homens, porque as mulheres tomaram conta. É uma coisa impressionante. Nós somos totalmente dominados pelas mulheres e eu acredito a elas, né, o grande mérito que a gente tem com relação aos grandes avanços que a gente tem lá no ISAI, enquanto uma instituição que é focada nessas questões todas. Eu queria cumprimentar aqui o escritório dentro de várias linhas, porque existe uma palavrinha que eu até muito tempo atrás não, foi no ano passado eu fiz uma palestra na ONU, que falava sobre o senso de, né? E um dos sensos mais fortes que a gente entendia que deveriam ser atendidos era o senso de coerência, né? E a coerência é exatamente isso que o escritório do Panassolo e de Paola representam aqui para nós, e nessa agenda fantástica que o escritório tem e que vocês como parceiros têm ao longo do ano e aqui nas próprias instalações, né? Eu acho que isso, Alessandro, traduz um movimento muito raro hoje em dia. O que a gente assiste muita gente com muito discurso e pouca coerência nas atitudes em relação a isso. E eu acho que o que a gente vê aqui, né, é exatamente essa coerência, né? Inclusive pelo fato de que o escritório, eu não sei se já assinaram, já assinou, né, o enquadramento do escritório no Pacto Global da ONU, né? Eu acho que isso realmente traduz muito bem. Eu conheço muita empresa que está aí num esquema de greenwash do que qualquer outra coisa, e dentro de uma linha de coerência, vocês são uma instituição de advogados, né, e que dão um exemplo de que isso é necessário, dá para fazer, e inclusive colocam esse pensamento que fez você refletir sobre isso durante o teu final de semana. E eu achei muito positivo. Outra questão que eu considero da maior importância é o seguinte: a relação nossa no sentido de estabelecer contato, mais do que contato, um trabalho de cooperação com instituições corporativas, instituições profissionais. E a gente tem procurado levar isso à Associação Comercial do Paraná, do qual faço parte, do Conselho de Sustentabilidade Corporativa. Ou seja, como é que a gente leva os conhecimentos, a importância de ser sustentável para as corporações, para os empresários, sejam eles de pequeno porte ou empresas grandes,
e o quanto que ser sustentável significa geração de valor para as organizações, né? O padrão de comportamento, de gestão da relação das empresas com o conjunto dos seus stakeholders, hoje muda de uma forma radical. Acabou aquele processo do lucro pelo lucro, né? Muito bem, o lucro é necessário, é fundamental, ninguém vai trabalhar buscando prejuízo. Porém, né, as várias formas de você desenvolver a lucratividade dentro do seu negócio está mudando de forma radical, né? E aí eu acho que o grande exemplo que o Alessandro e o Leonardo trazem para nós é exatamente o papel que um escritório de advocacia ocupa na sua agenda com realização de eventos dessa natureza. O outro ponto que eu gostaria de enfocar, que eu tenho um outro evento na área de gestão pública internacional e a gente está buscando um processo de enquadramento dos ODS na gestão da cidade de Curitiba, né? Quer dizer, não adianta ficar querendo resolver a situação de países ou de comunidades ou de culturas extremamente distantes da nossa se a gente não fizer a lição de casa aqui na nossa realidade. E não é fácil, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de construção de novos modelos mentais. Digo isso na condição de dirigente de uma escola de negócios. Não é fácil, né? Agora, precisa fazer, precisa encarar e precisa ter essa capacidade de traduzir isto, né? Eu acho que isso é muito importante. Tira do nível conceitual para o nível prático, né? De exemplos, de referências. E isso traduz uma coisa muito interessante, que é o fato das pessoas começarem a entender e quererem saber mais, né? Isso é muito legal, o cara dizer, pô, está gerando valor para a minha empresa, para o meu negócio? Sensacional, eu quero estudar mais isso. Se vocês analisarem, por exemplo, né, o que acontece no mercado de capitais, nós temos, através das empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, né, e são muito poucas no Brasil, nós temos 400 e poucas, elas têm uma questão fundamental. Elas precisam estar ligadas num mecanismo chamado ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. E aí precisa mostrar, e não é pequeno como mostrar isso, não é fácil como mostrar isso, como é que eu, minha empresa, que já faço parte, ou que estou me habilitando a abrir o meu capital na Bolsa de Valores, estou enquadrado no Índice de Sustentabilidade Empresarial. São 170 e tantas páginas que eu preciso responder, demonstrar, dizer quais são os meus propósitos, como é que eu trato o conjunto dos meus stakeholders, começando pelo meu público interno, né? Como é que eu trato a minha equipe, como é que minhas relações se dão sob a ótica da minha relação com os meus clientes, com os meus consumidores, com os meus fornecedores, com os meus concorrentes. Então, tudo isso traz um novo paradigma de relacionamento, que no final tem uma resultante que vai traduzir qual é o nível de compromisso que você tem com a sustentabilidade, de como que você pratica a gestão da sua organização em bases sustentáveis. E eu tenho uma satisfação muito grande que eu ponho os meus alunos, após decifrar, degustar, testar, recriar os processos de sustentabilidade, eu ponho eles nas empresas. Talvez aqui algumas empresas de vocês já tenham sido objeto de estudo, e mais do que estudo, até uma certa intervenção prática, conceitual dos meus alunos na área de sustentabilidade corporativa. Mas quando a gente fala isso, nós estamos falando de empresas ou de um tipo de articulação com as empresas que podem estar resultando, em primeiro lugar, numa capacidade de aprender um novo relacionamento. Você imagina, Francisco?
Você imagina eu bater na tua empresa e dizer o seguinte, ó, esses caras aqui querem, esse aqui é meu aluno, é o Eduardo Aichinger, esse cara é muito bom. Aí você vai dizer o seguinte, pô, eu vou botar o Eduardo, que eu não conheço, para entrar na minha empresa. Esse cara vai me fiscalizar, vai pegar os dados meus aqui e vai levar para a Receita Estadual, para a Receita Federal. Não recebo. Não, tá, mas ó, é muito legal, esse cara é muito bom, mas eu sinto muito, tal, mas eu me sinto responsável e sustentável, não preciso da visita dele. Então, há que se estabelecer uma competência, né, nesse diálogo, desse approach com a organização, onde eu vou demonstrar para você, Francisco, que o Eduardo é um cara legal, não é da Receita, não vai te ferrar e, pelo contrário, vai colaborar contigo, dando a visão dele sobre a ótica das práticas que você desenvolve na tua organização e se isso efetivamente não pode ser melhorado. Se efetivamente isto não pode ser traduzido em novas práticas que vão trazer para você um outro grau de performance, um outro grau de resultados e vão trazer benefícios, vão trazer novos valores para a sua organização, onde vai fazer que a sua organização, além de gerar lucro, vai ter um novo posicionamento de relacionamento com os seus colaboradores, com o seu time de fornecedores, com o mercado, com a vizinhança onde a sua indústria ou a sua empresa está instalada, quais são as práticas que você adota, enfim. E isso tudo leva a um nível onde eu posso dizer isso para vocês de uma forma assim, ó, generalista. Quando ocorre esse trabalho, nós estamos falando por turma, dá umas 20 empresas. E a gente utiliza, né, a prática de convidar o gestor da empresa para ir depois participar da apresentação, que os alunos, eles trabalham em duplas. E aí entra um negócio legal nessa história, que é o seguinte, a grande maioria desses caras, porque eles são convidados, olha, vocês querem ser testemunha do que nós, alunos, fizemos aqui na empresa de vocês, no levantamento, na análise, no diálogo, nas conversas que a gente teve com todos os seus parceiros, enfim, até para mesmo testar se aquilo que... Porque eles fazem uma análise antes de falar com o diretor, ou com o presidente, com o dono, enfim. Eles fazem uma análise no site. E depois vão conversar com os dirigentes, ou o cara do conselho. Dependendo da empresa, vai falar com o presidente do conselho. Dependendo da empresa, fala com o proprietário. Dependendo da empresa, fala com o gerente. O que acontece? Tem uma questão fundamental. Nós precisamos checar se aquilo que você está falando pessoalmente confere com o que nós, eu, meu companheiro, a minha companheira aqui, estamos analisando na empresa e como que isso reflete uma posição de percepção no conjunto dos seus stakeholders. E aí fazem uma análise até para ver se o que eles estão reportando no site tem alguma conexão com a realidade. Correto? Porque a coisa mais difícil nessa história é você querer fazer um rearranjo bem legal, bem bonito, um relatório de sustentabilidade, uma coisa fantástica. E a hora que você vai conferir, você assim, mas peraí, será que essa empresa é a mesma que a gente está vendo no relatório? Né? E isso é feito jogo aberto com as empresas. E aí tem uma coisa legal. A técnica de relacionamento pressupõe que, ao final desse trabalho, eu possa convidar o meu presidente, o presidente da empresa, o meu interlocutor, pode ser o gerente, pode ser o proprietário, pode ser o presidente do conselho, enfim, porque até a estrutura de governança é analisada, para assistir a nossa apresentação lá na escola. Sabe o que tem acontecido? Pasme, Luiz Fernando, pasme. Os empresários têm contratado os alunos para atuarem como consultores. Então isso é a demonstração viva. Com quem que a gente estava falando agora? Estávamos comentando sobre a questão do arcabouço teórico
sobre o arcabouço prático, da prática, na teoria dos mestrados do estrito sensu. Quer dizer, não dá para ficar cercada, né, no arcabouço teórico, quando na realidade instada a uma participação, alguma opinião, né, ou até uma dissertação sobre a tua visão de uma realidade prática, você escapou do cunho desta aprendizagem, que é o meu entendimento desse negócio aqui, que o Alessandro colocou, que fala da questão da vida, né? E essa vida não é teórica, né? E quando você fala em dar vida a uma ideia, é tornar isso prático. Não é ficar fazendo um acúmulo de ideias. Correto, Alessandro? Não é de graça que você produz os teus livros de forma maravilhosa, que a gente tem um prazer enorme de estar compartilhando a tua produção com pessoas que estão querendo aprender, trazer isso para a sua realidade, né? Então, gente, eu estou dando aqui só um exemplo muito prático de como é que a gente tira da ideia e dá vida a essa ideia. Inclusive na dimensão educacional, levando com que o papel concreto de uma escola de negócios possa estar sendo traduzido em realidade, entendimento com a realidade. Ontem eu recebia, ontem à tarde, um professor mexicano, né, que está vindo a participar de um grande projeto nosso aí que a gente está fazendo na área de meio ambiente e saneamento, né, no sentido de rever modelos onde a questão da água, a gestão da água, até porque nós estamos nas vésperas do grande evento mundial, do Fórum Mundial da Água, que vai acontecer em 2018 aqui no Brasil, e nós temos que, na realidade, fazer com que isso possa estar mais presente nas organizações, nas escolas, nas instituições, e que a gente entenda que a água vai um pouco além da questão de um copo para a gente poder tomar e apreciar, né? Quer dizer, a função social da água é algo muito sério. Nós estamos aqui no paraíso, né? Curitiba, Paraná, é o paraíso. Vá lá para cima. Vá lá na região norte, né? E nós vamos ver que os grandes problemas de saúde pública estão na falta de saneamento. Essa é a questão básica. Então, quando você tem políticas ambientais que definam de uma forma muito clara isso, né? Mas tem que definir de forma clara para ser aplicado, para ser colocado em prática, né? E isso traduz uma necessidade muito forte de que tenhamos essa capacidade de entendimento, e esse espanhol, não, falando em espanhol, mas o mexicano, né, que estava lá conosco ontem, falava, e ele veio trazido pelo diretor de pesquisa da Sanepar, que é meu professor lá, é um cara jovem e uma cabeça fantástica, é um gênio. Eu disse para ele, Gustavo, você é um gênio. E aí o Gustavo trouxe esse professor e conversávamos sobre a dificuldade de tirar, e a questão ambiental, nós estamos falando da água, nós estamos falando da qualidade da água, nós estamos levando a questão da universalização da água de qualidade, né? Isso está aqui dentro dos ODS de uma maneira muito clara. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de qualidade de vida, nós estamos falando de saúde pública, né? Então, enquanto aqui em Curitiba ou no Paraná nós temos mais de 90% da população servida, atendida, né, distribuída, chegando nas diversas unidades, seja residencial, comercial, industrial, etc., imaginem que na região norte nós temos menos de 30%. E grande parte desta água, depois de utilizada, ela vira um esgoto.
E esse esgoto não tem coleta e tampouco tratamento. Então, a nossa responsabilidade, quando falamos, né, em gerenciar a pesquisa, e essa pesquisa tem uma amplitude nacional com observadores internacionais, esse professor que veio de uma das maiores universidades latino-americanas ficou impressionado de trazer isso para uma escola de negócios. O cara disse assim, mas eu pensei que aqui vocês tratavam só de business. Sabia que vocês tratavam da questão ambiental, né, da questão de gestão da água, né? E isso vem dentro de uma linha que eu acho que mostra o foco e um novo olhar que nós temos que ter para a nossa realidade aqui fora. E esse aqui fora pode se traduzir nos programas que eu tenho lá, por exemplo, com os refugiados, né? E é uma coisa fantástica. Os meus alunos do mestrado terminam o mestrado e dizem assim, agora eu quero dar aula aqui. Pô, eu quero entender como é que esses caras enxergam Curitiba, né? Como é que esses caras estão convivendo com esta realidade? E como é que uma escola de negócios se relaciona com os refugiados? Então, gente, é um novo olhar, é um novo papel, é uma nova vida, e eu acho que isso faz sentido a todas as ações que nós temos que assumir com relação à sustentabilidade. Várias pessoas, várias pessoas perguntam o seguinte, mas por que sustentabilidade? Não é muito teórico, não é muito... Por que sustentabilidade? Por que ser sustentável? Eu quero ser lucrativo, eu quero ganhar dinheiro. E aí, o nosso desafio é mostrar que ser sustentável gera valor aos negócios. Também gera valor aos negócios. Então, aí, esse é o recado que eu deixo para vocês, que talvez eu esteja falando nada mais, nada menos do que o óbvio para vocês, mas é como a gente enxerga, como a gente pensa e como a gente age, como a gente faz isso acontecer. E por isso o senso de coerência que eu acho que existe aqui e que nos traz aqui. E se vocês tiverem perguntas a fazer, por favor, tem duas criaturas aqui que são, na realidade, as boas cabeças. Eu só fico cantarolando. Eles aqui são que tocam os grandes programas nacionais e internacionais que a gente tem, e procurando sempre integrar, inovar, fazer, enriquecer o processo da gestão sustentável no âmbito das nossas organizações. Obrigado e uma boa reunião para vocês aqui.